13, onde ele diz: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E Emmanuel vai nos dizer: o conselho da exortação recíproca diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que não se estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que para aconselharem os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Então, agora vamos fazer a nossa prece inicial, para em seguida apresentarmos o palestrante da noite de hoje. Vamos nos aclimatar com o amor do Cristo, levando os nossos pensamentos. Obrigada, Senhor Jesus, por mais esse dia, mais essa segunda-feira, mais essa oportunidade de trabalho, de estudo, de conhecimento aqui na casa de Francisco de Assis. Que uma chuva de bênçãos recaia sobre esta casa, inunde os nossos corações, nos dando paz, alegria, felicidade de estarmos aqui e seguir o Cristo. Abençoa-nos, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos receber o nosso irmão Anderson Fernando, que vai nos falar do Livro dos Espíritos, da primeira parte, o capítulo 3º, da criação, na formação dos mundos, as questões 37 a 42. Anderson Fernando. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui substituindo o nosso irmão orador, que, por sinal, está aqui presente. Coisas pela vida. Então, não estranhe nossa presença novamente. Novamente estamos aqui. E nós vamos falar sobre a criação.
itens 37 a 42 de O Livro dos Espíritos. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. A doutrina espírita, e isso é muito importante a todos aqueles que chegam ao conhecimento espírita, isso precisa estar muito claro, porque faz parte do caráter da doutrina espírita que Kardec nos legou, e nós seguimos o esclarecimento kardeciano sobre isso. A doutrina espírita, no campo das coisas físicas, no campo das coisas materiais, ela segue o que a ciência determina. É puro e simples. No que tange a tudo que é da matéria, a tudo que a ciência trabalha com seriedade, a gente diz yes. Ah, mas se um orador, em 1930, escreveu um livro e hoje a ciência diz que não é assim. Está falando do quê? Do universo material? Sim, então a gente fica com a ciência. Isso tem que ficar muito claro. Então, o que a ciência nos diz hoje? Nessa época que não se sabia. Hoje a gente sabe. O universo tem mais ou menos, não vamos nos ater nas cifras, que eu não... 14 bilhões e meio de anos. Nosso universo tem mais ou menos 14 bilhões e meio de anos. O que isso quer dizer? Questão óbvia, né? Deus não passou a existir há 14 bilhões e meio de anos. Deus sempre criou, desde o tempo infinito. Se o nosso universo existe há 14 bilhões e meio de anos, Deus antes estava criando outros universos. Nós não temos conhecimento de nada sobre isso, mas já existe, não da ciência oficial, mas da especulação científica, a teoria dos multiversos, um número infinito de universos, que se adequa à questão Deus cria desde todo sempre. A gente, quando está falando de universo, a gente não tem nem ideia do que está falando. A gente não tem como compreender o nosso universo, porque ele é imenso. Ele é muito maior, muito grande, como diz no espanhol. Muito maior de grande, no português é errado, mas no espanhol, grandão, é imenso. Nós vivemos numa galáxia. Qual o nome da nossa galáxia, gente? Hein? Via Láctea. A nossa Via Láctea, ela tem para mais de 300 bilhões de sóis. Nós não temos como contar de 1 a 1 bilhão, tá, gente? Não temos como contar. Esse número, 300 bilhões de sóis, a gente não tem nem como imaginar. E a nossa galáxia é uma entre bilhões de outras galáxias
que existem no universo. Então, nós vivemos uma realidade que a gente fala desses temas, mas a gente não consegue, na verdade, compreender a grandiosidade do universo. 300 bilhões de sóis. Gente, e o número de planetas que tem na nossa galáxia? A gente não tem ideia. O que a gente sabe é que nós temos bilhões de civilizações. Porque, inclusive, a doutrina espírita vai nos dizer que os mundos, mesmo esses mundos que a gente olha, não tem oxigênio no mundo físico, eles têm outras dimensões. E lá, nessas outras dimensões não físicas, há seres vivendo. Então, quando a gente começa a falar da criação, a gente precisa também lembrar que Deus não cria só coisas materiais desde todo sempre. Ele cria também espíritos, princípio inteligente do universo. Tudo é criado como princípio. E a partir daí se desenvolve dentro de um processo infinito de evolução. O espírito, ao ser criado, se reveste de uma matéria que permite que ele se manifeste, um perispírito básico, que ele vai interagir com a matéria. Os espíritos também são criados desde todo sempre. E cabem aos espíritos a cocriação em plano maior. Deus, que é amor, o amor absoluto, Deus é o amor absoluto. É o criador de tudo, sustentador de tudo. Se eu estou aqui em pé, pensando e raciocinando, se meus átomos estão aqui unidos, é porque ele está sustentando, para além dos átomos, mesons, quarks, está a presença silenciosa dele, sustentando a minha existência e a de todos nós. Então ele não está lá, ele sustenta tudo. E Deus, o sustentador, dá a seus filhos a oportunidade de participar da vida. E aos espíritos mega super evoluídos, que André Luiz vai chamar de arcanjos siderais, é dado a possibilidade de serem co-criadores em plano maior. Por que em plano maior? Porque eles criam galáxias, sistemas, ninhos de evolução. Os princípios espirituais nascem simples e totalmente ignorantes da realidade que os cerca. E eles precisam do campo material para, interagindo com a matéria, eles começarem a sair da simplicidade máxima a gente pode talvez dizer o vírus, não sei, ou algo antes dele, até chegar a um desses arcanjos siderais que cria galáxias. Então, esses arcanjos siderais criam ninhos de vida, sistemas cósmicos, planetas, mundos, para que nós possamos, pouco a pouco, evoluir. Então, Deus, o Criador, cria tudo. E Ele dá àqueles que podem, que já estão numa evolução espírito puro,
E lá nos espíritos puros há toda uma hierarquia a se perder de vistas, né? Você não se torna espírito puro e acabou. Você se torna espírito puro e começa uma jornada de uma evolução que para nós hoje é completamente desconhecida. Na verdade, não necessária, porque nós ainda estamos nos nossos arranca-rabos emocionais. Então, não tem, para nós, não tem nenhum valor evolutivo saber da evolução de seres que transcendem qualquer forma que nós possamos imaginar e que cuidam desde os princípios espirituais existentes num bosque a galáxias. Então, começa você, espírito puro, cuidando dos princípios espirituais de uma árvore, de um bosque, de uma montanha, de oceanos, depois de mundos, depois, e vai embora. Desses espíritos puros todos, nós só sabemos o nome de um. E, na verdade, esse um espírito puro é o responsável, é um co-criador que orienta o orbe terrestre no linguajar aí dos antigos conhecimentos da magia e do esoterismo, um logos planetário, um ser cósmico transcendente de uma evolução inimaginável, que a gente não tem nem ideia, e que nós conhecemos. Chama-se Jesus Cristo. Ele, no Platão, que é uma pessoa que a gente deveria conhecer melhor, Platão falou um pouco disso, por incrível que pareça. Ele é o nosso demiurgo. Platão vai falar desses co-criadores, esses deuses menores que estão fora do uno, que já é uma percepção monoteísta, platônica, o belo supremo, vai chamar esses co-criadores de demiurgo. Interessante, Platão é bem interessante, gente. Deus, então, cria desde todo sempre. O que é todo sempre? Se a gente começar a entrar em todo sempre, a gente se perde. O que a gente sabe é que ele sustenta tudo e ele está aqui agora e ele te ama. E que você é filho dele, que você tem a essência divina e que um dia, lá onde... Quando a gente fala isso, tem gente que pensa assim, eu vou virar espírito puro daqui a 2 encarnações. 2. Não é? 3. 5. 8 encarnações. 200, 500. Gente, pode ir pensando, espírito puro. Você vai... Para ser puro, você passa por todas as experiências e não precisa mais de nenhuma experiência humana em planetas físicos. Isso demora milhares de anos. Então, nós estamos ainda muito distante disso. Nós podemos vislumbrar, por exemplo, que um dia nós chegaremos, este planeta, a mundo de regeneração. Mas nós somos ansiosos. Agora, com a pandemia, a gente ficou mais ansioso ainda, né? A gente quer que o mundo de regeneração seja 2000. E aí, o ano 2000 veio, a gente recebeu um telefonema da tia da minha esposa, chorando. E aí, ela tinha chamado os filhos, porque o mundo ia acabar no ano 2000. Vocês lembram disso? A pressão que houve?
Não, o mundo vai acabar no ano 2000, e ela chorando. Aí, deixa eu falar com o Anderson. Eu sou umbralino. Eu não sabia se eu ria. Eu não sabia se eu ria. Aí eu falei, eu não vou rir, vai que o mundo acaba. Vai que... Aí eu falei que não era isso não, que não sei o quê. Aí passou o ano 2000. Não é 2000 não, é 2012. É o calendário maia, 2012, o mundo vai acabar, para vir um mundo de regeneração, vai acabar, o Rio de Janeiro vai ser alagado. Aí eu sonhei, até eu sonhei também. A pressão é tanta que até eu sonhei. Eu me vi naqueles filmes apocalípticos, e aquela onda tomando conta. Eu falei, vamos para Brasília. Fujamos para os bosques, lá vem. O pessoal dizia isso lá em Roma Antiga. Fujamos para os bosques, lá vem Esmadira. E veio 2012 e ganharam muito dinheiro. Workshop, não sei o quê, sei o que lá. Livros e mais livros. Gente tendo revelações. Passou 2012, o povo queria mais, né? Aí pegaram o Chico Xavier, que toda a vida do Chico Xavier foi para fazer a gente amar o próximo. Todas as mensagens dele, e foram milhares de mensagens, é para a gente amar o próximo, perdoar o próximo, servir o próximo. Aí algumas pessoas, até mesmo se dizendo espíritas, transformaram o Chico Xavier em profeta. A vida toda dele... Gente, as obras dele estão aí, é só ler. Não acredita em mim, não, leia. Vê se a obra dele se baseia em profecia. Mas aí, 2019, que o Chico disse, que o Chico aqui disse. E não deu outra. Eu vi gente na internet atacando. O Chico é um farsante, disse que 2019 ia acontecer. Gente, não é nada disso. Usam o nome dele por aí, para respaldar essas ideias. 2019 veio e não aconteceu nada. Agora estão falando em 2056, 2070, 2000 e não sei o quê. Gente, o mundo vai evoluir e nós vamos evoluir também. Mas a gente não pode se iludir. A evolução é pessoal. Ninguém vai chegar, e até é chato eu falar isso pelo nome do nosso centro, né? Pelo nome do nosso centro, a gente deveria ser um daqueles que falam de profecia. Arautos de uma nova era. Quem são os arautos? Aqueles que tocam. É chegada a nova era. Só que, não. A nova era não é o céu se abrindo, Jesus descendo, e os anjos cantando, chegou a nova era. Não é isso. A nova era é íntima. E aí isso é chato, né? Por quê? Quando é íntimo e particular. Como diz a música do... Não esqueci o nome dele. Daqui a pouco eu lembro. Sobrinho do Tim Maia. Ed Mota. É íntimo e particular. Não é algo espalhafatoso. Eu cheguei na regeneração. Não. É assistencial, é renunciador, é incomodativo, é silencioso, é paciente, é assistente, é abrir mão, é lágrimas, é sacrifício. Não tem nada a ver com coisas externas. Tem a ver com sentimento. A regeneração é sua. É eu me regenerando. A gente, no estudo anterior, o estudo
que a gente faz online, 6h30, as perguntas que foram levantadas, colocou um estudo muito bom, mas a gente tinha que parar para começar aqui a palestra. E a gente falava dos vínculos encarnatórios que nós temos entre esta vida e uma outra. Às vezes, uma vida passada sua, de 1000 anos atrás, tem um vínculo direto com essa vida. Por quê? Porque várias pessoas que estavam contigo há 1000 anos atrás estão agora. Mas aí eu explicava lá no estudo. E por que essas pessoas foram colocadas na sua elencologia pessoal, no elenco de pessoas que passam pela sua vida? Porque há a necessidade da reconciliação. E por que há a necessidade de reconciliação? Porque a lei é de progresso. E por que a lei é de progresso? É que a gente vai chegar a espírito puro um dia, e depois dali a gente vai poder participar como co-criadores de coisas em plano maior. O André Luiz vai nos falar dos co-criadores em plano menor. Quem são os co-criadores em plano menor? Quem são? Menos você não pode falar. Wellington. Quem é, gente? Tu já falou que eu já vi, né? Mas tem a ver com aquele assunto que a gente conversou hoje, que você conversou e eu respondi. Quem são, gente? Co-criadores em plano menor. Hein? Exatamente. Aí, Vanilda. Wellington, Vanilda, viu? Nós. Por que nós somos co-criadores? Porque nós somos criaturas de Deus, não criamos universos, mas criamos pensamentos, energias, ambientes. O ambiente da sua casa. Eu não, mas tem pessoas com sensitividade que conseguem perceber se aquele ambiente é mais saudável ou mais tóxico. Se ele for mais tóxico, ele é mais tóxico porque as pessoas que ali vivem o tornaram tóxico. Então, às vezes, o próprio médium diz assim, em reunião mediúnica, não, o problema não é da pessoa, não. O problema é da casa. Ok? A casa pode ter problema. Pode ou não pode, gente? Só que casa pensa. Se a casa está pesada, você pode até tirar o seu corpo fora. Pode até ser que não seja por causa da família que lá vive agora. Pode ser por causa de quê? Hein, gente? De outros moradores. Mas aí tem um problema. Tem um problema que é o seguinte. Eu fui comprar o carro, estou inventando, tá, gente? Eu estou inventando essa história. Eu fui comprar o carro, e aí fui lá no Valqueire, comprei o carro, gostei, puxa vida, esse fusquinha tá minha cara. Aí a minha avó, estou inventando essa história, tá, gente, aí do YouTube, eu estou inventando, eu gosto de inventar história. Aí a minha avó olhou o carro e viu tudo preto, energeticamente. O carro eu tinha acabado de comprar. Se ela viu o carro tudo preto, a energia não era minha. Aí a pessoa foi procurar ver. Realmente o dono tinha sido assassinado, esquartejado e jogado no carro. E aí a família limpou tudo e botou para vender. Agora, percebam bem, gente, olha que coisa. Por que eu não percebi isso? Você podia olhar para o carro, tu não sente nada, não vê nada. Não, esse carro não quero não. Ou tu vai naquela casa, né?
Tu vai lá naquele apartamento do Recreio. Ah, Recreio. Ih, esse apartamento. Ok, eu quero esse apartamento para mim. E aí o apartamento está cheio. Por que tu não sentiu? Porque você está afim. Afinidade. Aquilo, o que é teu chega a ti, pela lei da afinidade. Então, mesmo que você não seja o responsável por aquela vibração da casa, se lá você vive... Entenderam a questão? Porque quando você é melhor do que a vibração da casa, ou você olha para a casa e diz, gostei não. Ou acontece alguma coisa que tu diz, aqui não é meu lugar não. Você não fica naquele lugar. Então, o problema, gente, é o seguinte. Quando você grita no aeroporto com a tua mulher, porque ela esqueceu a mala, não sei aonde, você suja o ambiente do aeroporto, psiquicamente. Quando você discute o troco no restaurante, porque o cara cobrou R$300 a mais, você tem razão, mas você suja o ambiente se você tem ódio. Nós somos co-criadores. Quando você abençoa o teu neto, que acabou de nascer, você abraça ele e vibra com ele com todo carinho, você está inundando o seu neto de boas vibrações. Então, boas e más vibrações são criadas por nós o tempo todo, com nossos pensamentos, com nossas atitudes e com nossas energias e palavras. Nós somos co-criadores em plano menor. Nós criamos, mesmo que a gente não saiba disso. E pela lei das afinidades, tudo que a gente emite volta a nós. E isso é um exercício. Processo evolutivo é um exercício em que você vai aprendendo o que se irradia, o que pensa, o que fala, o que sente. Quando você se torna um mestre espiritual, que ainda está muito longe de ser um espírito puro, você já conhece os mecanismos da evolução e não cai em armadilha. Porque você entende que tudo que você emite retorna. É o caso de um dos poucos espíritos de escola, não um espírito puro, mas um espírito iluminadíssimo que a gente conhece na literatura espírita. Chama-se Alcione, que está no livro Renúncia. Ela está em Sírios trabalhando processos de avanço da evolução musical do planeta Terra, para vocês sentirem o nível desse espírito. E ela vem para reencarnar no século XVI, se não me falha a memória. E o mentor espiritual dela, ela que é um espírito de uma categoria, diz, olha, não é bom você reencarnar agora, não. O mundo está muito confuso, você não precisa reencarnar agora. Tem nada ali para você aprender. E aquela pessoa que tu quer ajudar, olha, nessa vida, ele está ali prometendo um monte de coisa, mas não vai, não. Ela falou, não, eu vou. Olha, um sorriso errado e você já gera dívida para você, para o futuro. Não, eu vou. E ela reencarna, ela ajuda todo mundo melhora, menos o Carlos Flanagan, que é aquele espírito que ela queria ajudar. Porque não dependia dela, dependia dele. Vejam bem, e ela não se encalacrou. Por quê? Porque ela era uma mestra espiritual. Ela conhecia o mecanismo de ação e reação de um tal nível que ela não se enredou. E que mecanismo é esse? Vamos falar de Jesus, então. Ama teu próximo como se ele fosse você. Se em tudo a gente fizer isso, a gente não se enreda em novas dívidas. O problema é que a gente não quer. O espírito que é mestre espiritual, ele entende e quer. Então, nós somos co-criadores em plano menor.
Porque nós criamos pensamentos, sentimentos, mas criamos coisas também. Casas, a criatividade da arte. Sempre que você usa a criatividade, você usa uma potencialidade da alma. A criatividade, ela é irmã gêmea da motivação. Então, ser criativo alimenta a tua motivação e te dá ânimo. E você constrói coisas. Então, pessoas, muitas vezes, que não são religiosas, estão construindo um mundo melhor. Eu conheci uma pessoa assim, uma pessoa admirável na faculdade. Eu vi o trabalho que ela fazia e percebi nitidamente o que é fora da caridade não há salvação. Ali, com aquela senhora, com aquela jovem senhora, o trabalho que ela fazia, eu vi alguém que vivia. Ela não era religiosa. Só que ela fazia um trabalho. Depois eu conheci outra em Curitiba, fazia um trabalho maravilhoso. Isso no final dos anos 90. Não sei se continuam fazendo. As duas eram mulheres. E ao longo do tempo, a gente foi vendo como tem gente construindo esse mundo, essa nova era. Essas pessoas estão construindo. Elas não ficam esperando o anjo tocar a trombeta. Elas estão motivadas, promovendo o bem. Porque quando você realmente está no processo de evolução real, você não fica esperando a profecia acontecer. Porque a lei é de progresso. Você faz acontecer. A gente estava na Comerge e aí o companheiro falou assim: por que esse povo está indo para esse local? Eu fiquei na minha. Porque ali, Jacarepaguá, várias casas tradicionais estavam perdendo trabalhador para esse local. E o local cresceu, 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 está cheio de filiais até fora do Rio de Janeiro. Fora do país, né? Crescendo muito. Porque as pessoas, eu não sei quem são as pessoas. Não vamos falar nomes, para não criar. Mas a pessoa não fica pensando, a pessoa com certeza não ficou pensando: 2019 vai vir a regeneração, Emmanuel reencarnou ali, Emmanuel reencarnou aqui. A pessoa fez acontecer. Vamos fazer acontecer esse mundo novo, essa nova era. É eu abrir o meu coração e fazer o movimento de quê? De amor ao próximo, não é isso? Essa é a nova era. Aí o troço cresceu e o colega falou: eu não sei por que as pessoas estão saindo, porque lá não é bem espírita, é mais ou menos, né? Gente, essas pessoas estão construindo um mundo novo. E nós estamos cocriando o que em plano menor? Um céu ou um inferno? Depende de quem? Exatamente. Mas quando a gente fala depende de nós, a gente fala assim porque a gente conhece, não é isso? Ele pergunta aqui: como criou Deus o universo? Item 38. Para me servir de uma expressão corrente, pela sua vontade. Aí ele usou um texto da Bíblia, em Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Pela sua vontade, Deus cria. Deus criou o espírito e a matéria.
O espírito, como a gente falou, é o princípio inteligente do universo. Qual é o atributo desse espírito? Vontade. Deus cria pela sua vontade. E eu, vocês, nós espíritos, também. Então, nós criamos o que nós temos vontade. Nós fizemos um seminário ontem aqui, que a gente já faz alguns anos. Eu não sei exatamente quantos anos a gente faz, mas já tem bastante tempo. E é uma técnica. Só que, como a gente falou ontem, essa técnica ela não funciona. Ela não é mágica. Ela não vai fazer assim, abra, cadabra, e tudo se resolve. Técnica significa dedicação. Se tu não dá dedicação à técnica, ela não vale nada, não tem nenhum valor. Porque tudo você só faz o que te dá o quê? Vontade. A vontade é um atributo do espírito. Vocês estão aqui agora, saíram das suas casas, podiam estar vendo, sei lá, TV, streaming, qualquer coisa, né? Os noticiários, né? Quem matou quem atirou em quem, vocês podiam estar lá assistindo essas coisas, né? Mas estão aqui. Vocês estão aqui porque usaram sua vontade. E é justamente a gente utilizando a vontade que a gente cria em plano menor. Quando você desencarna, você vai se deparar com as suas criações íntimas, o seu céu e o seu inferno. Aí, nós tivemos uma experiência interessante. Nós não, né? Nós não. Mas a gente que não tem, a gente pega dos outros, né? É o que eles deixam para a gente dessa vez. Então, é interessante, mas não fui eu que vi. A menina, né? A menina, ela fez o curso de médios aqui da casa. Eu conto sempre essa história, porque me marcou também. Aí, no primeiro dia que ela sentou naquela mesa ali, a vidência dela abriu e ela viu um monte de espíritos subindo e descendo na portela, ela começou a chorar, né? E aí a gente explicando que esse monte de espíritos que ela estava vendo, se arrastando para lá e para cá como mendigos, todos sujos. Quem são essas pessoas, gente? São nossos parentes e amigos. Mas ninguém botou eles lá. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Ninguém jogou eles lá, não. É o que eles criaram no seu íntimo. O espírito superior está do lado deles. A mãe deles está ali do lado deles. André Luiz, a mãe André Luiz ficou 8 anos no umbral. A mãe dele sempre esteve ali. Só que ele não via. Por que ele não via? Porque ele estava na vibração que ele queria estar, que a vontade dele levou ele a estar, que ele criou. Então, no ano 2000, aliás, eu não me lembro se foi 2000, 2010, não me lembro quando foi lançado o filme Nosso Lar. Eu me lembro que ainda existia uma coisa que parece que vai voltar, eu ouvi dizer que vai voltar. O tal do Orkut. Ainda existiu o Orkut. Disseram que vai voltar. E eu participava de várias salas, várias comunidades, eu fazia festa. Orkut é para mais de 1000 comunidades. E aí tinha uma sala lá espiritualista, não era espírita. E o povo, na época o filme Nosso Lar estava fazendo sucesso, todo mundo tinha visto, e as pessoas criticando a gente, dizendo que a gente tinha criado um céu, materializamos o céu. Eu só olhava, não comentava, né? Porque as pessoas não têm obrigação nenhuma de conhecer
e criticam, né? Os espíritas materializavam o céu. Por que André Luiz foi para o umbral? Mas ele não fez nada demais. Ele não fez nada demais. E na época eu ficava lendo e tentava procurar ver por quê. Por que ele isso? Por que ele aquilo? Gente, por que André Luiz foi para o umbral? Não interessa por quê. O que interessa é que ele está no umbral. Não me interessa saber por que tem centenas, milhares de espíritos subindo e descendo, se arrastando como zumbis para lá e para cá. Isso não me interessa saber o que eles fizeram. Eu não sou melhor do que eles. O fato é o seguinte: o estilo de vida deles fez eles criarem isso no seu coração. Não importa. A gente quer logo dizer, ele fez isso porque ele... E aí a gente julga o comportamento alheio. Eu conheci uma pessoa que ela... Eu nem sei se deve falar, essas coisas falam demais, né? Mas uma alma tão bonita, tão bonita. Ela fez um processo revolucionário, assim, na minha visão, num certo local que eu trabalho. E você vendo ela desfilar, você vai dizer, esse povo está aí desfilando no carnaval. E ela faz um trabalho sensacional no campo da cultura, no campo da educação, e a escola se ressente porque ela se aposentou. Mas eu vi o trabalho e a dedicação, o amor, e hoje ela trabalha ainda nessa área. Ela está transformando o mundo novo e ela nem conhece nada de reencarnação. Então, por isso que é perigoso você dizer, por que o cara foi para o umbral? Porque ele vai desfilar na Portela? É por isso que ele foi para o umbral? Claro que não, gente. Ele foi para o umbral porque você não era espírita, você não leu a Bíblia. Não, gente, é íntimo. O umbral eu construo, eu posso estar falando aqui. Acabei de fazer a palestra e estou no umbral, porque é o meu íntimo. A gente julga as pessoas pelo exterior, estereótipos. O fato é que as pessoas estão morrendo. A gente botou um slide aqui. Eu sei que tem gente nova, desculpa, gente, eu brinquei um pouquinho ontem, né? Eu botei aqui aquela música do Titãs, que ninguém aqui conhecia. Estou mal, estou muito velho ou muito novo, né? Você conhecia, né? Eu vi que você conhecia. Eu fico só olhando todo mundo. Quem faz assim, aquela cara assim. Você conhecia? Você estava aqui na hora que eu falei do Titãs, não? Tem uma letra que diz assim: você vai morrer e não vai para o céu. É bom aprender. A vida é cruel. Aí eu falei sobre isso. Por que as pessoas vão morrer e não vão para o céu? Porque o céu, gente, é uma criação íntima. E Jesus falou disso. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está aí. O problema é que a gente não entra em sintonia com ele. Deus, a gente começou falando, ele sustenta tudo. Mesmo essas pessoas desencarnadas que estão nos umbrais da vida, Deus está ali sustentando tudo. Não há uma punição de Deus. Deus não chega, você vai para lá. Você não, meu chapa. Aqui não, para lá. Não é nada disso. Deus está sustentando a gente. Ele cria o universo e o mantém, esperando que a gente assuma o nosso papel, como diz Joana de Ângeles, de herdeiros de Deus. Ela diz assim numa mensagem maravilhosa: você já se deu conta
de que tu és herdeiro de Deus? Todas essas pessoas que não estão bem, desencarnadas, despertarão. Elas estão passando pelo que é necessário para que elas não passem mais. Ontem nós estávamos ali, hoje nós estamos aqui, amanhã estaremos em mundos melhores, mundos íntimos melhores. Por isso que nós somos co-criadores em plano menor, porque se Deus cria através da vontade universos, nós criamos através da vontade o nosso universo interior. Podemos conhecer o mundo, o modo de formação dos mundos? Hoje em dia, a ciência tem várias explicações sobre isso. Basta vocês terem a curiosidade, vale a pena. Eurípides Barçanufo, para a gente ter uma ideia sobre como a astronomia é uma coisa que vale a pena o espírita estudar. Eurípides Barçanufo dava aula no seu liceu, lá em Sacramento, de astronomia. Por que ele dava aula de astronomia? Para a gente saber a grandiosidade do universo. A oradora, semana passada, ela falou aqui do grande enigma. Eu ia trazer também, porque é maravilhoso o grande enigma de Leon Denis, quando ele fala das interações que nós mantemos com o universo, da presença de Deus sustentando tudo. A vida é bela. Nós é que criamos o inferno mental. Todos nós somos da luz. O problema é que a luz está na gente, mas nós não percebemos. Nós achamos que isso é algo distante, vago. Mas nós somos luz, filhos da luz. Nós precisamos, muitas vezes, nos distanciar da luz, porque nós não queremos a nossa luz, nós queremos a luz de fora, a salvação de fora, alguém que chegue e diga. Só que a lei de progresso, e a gente tem que ser justo com isso, ela diz, é você que tem que desencadear a tua luz. E a tua luz, Jesus falou, e o sal, quando salga, ele requenta a comida, e todos se satisfazem. Mas se o sal não salga, é jogado fora. Quando eu não uso a minha luz, ela não me sustenta, espiritualmente falando. Todo o processo de criação dos mundos, hoje as ciências já falam. Pode um mundo formado desaparecer e disseminar-se no espaço? Hoje, a ciência já nos fala isso. Ela nos fala que o mundo pode desaparecer. Aliás, a ciência fala um pouquinho mais do que isso, né? O nosso planeta vai desaparecer daqui a alguns bilhões de anos. O nosso Sol vai desaparecer vai se esfriar daqui a alguns bilhões de anos. Daqui a alguns bilhões de anos, nós também já não estaremos mais por aqui. É uma tendência natural da vida, né? Os mundos surgem e desaparecem.
Pode-se conhecer o tempo que dura a formação dos mundos? Mais uma vez, a ciência hoje tem cálculos bem interessantes sobre isso. Agora, entendam bem, tudo que a ciência fala pode se modificar de uma hora para outra, tá, gente? A ciência está sempre avançando. O que nós sabemos, para terminar, o que nós sabemos é o seguinte: Deus cria o universo e as leis. E os espíritos cocriam, pegam a essência da matéria, o fluido cósmico universal, e criam os mundos para que os espíritos, os princípios espirituais evoluam. Nós, que somos espíritos individualizados, temos a capacidade de cocriar com Deus e criamos, através do nosso livre-arbítrio, coisas positivas ou negativas. E, por isso mesmo, respondemos por elas. Então, nós somos os responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. Se nós criamos infelicidade, nós vamos ter como consequência a dor. Os espíritos que foram vistos se rastejando, eles só estão nesse estado porque esqueceram quem são. Quando eles lembrarem quem são, eles saem dessa situação. E ao lembrar quem são, eles despertam, se renovam e numa próxima encarnação poderão tomar contato com realidades espirituais como essa que nós estamos tendo aqui, do conhecimento espírita, ou de outras escolas espiritualistas. Então, muitas vezes, a dor, ela é um cutucão para esse espírito necessário. Nós que estamos aqui não precisamos desse tipo de dor, porque nós podemos usar a nossa vontade, mobilizar a nossa vontade com criatividade para a construção de um mundo melhor, um mundo de paz, de fraternidade, em que todas as pessoas sejam felizes. Se nós estivermos empenhados num processo de educação, de despertamento, de valorização do outro, de socorro do outro, de amparo do outro, isso é a caridade que a doutrina espírita prega. Se você faz isso, não importa se aqui, na Portela, no Parque de Madureira, ou na escola pública ali, no Luiz Amarinho, não importa onde, se você está fazendo isso, você é um instrumento da nova era. Se você não está fazendo isso, ótimo. Hoje, sua vida muda. Vamos buscar usar nossas potencialidades, nossa vontade, com motivação, para construir coisas criativamente que auxiliem as pessoas, que façam as pessoas mais felizes, que façam as pessoas sorrir, que façam as pessoas terem conhecimento, que façam as pessoas se reconciliar. Esse é o nosso papel na Casa Espírita. A gente estuda, a gente aprende e a gente repassa. Gente, obrigado pela atenção de vocês, que Jesus nos ampare, que Jesus nos inspire e que nós possamos continuar refletindo os conhecimentos espirituais e levemos esses conhecimentos a todas as pessoas com amor, sem obrigação ou imposição, mas com o mesmo prazer, o mesmo amor, o mesmo carinho que a gente tem com esses conhecimentos, que a gente leve para essas pessoas com toda a alegria, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês. Temos aviso. Nós temos já a apostila do PAS. Aqueles que estão fazendo o curso do PAS, 1h50, aos sábados, 1h50. A apostila nova já está aí.
a partir de segunda-feira, perdão, a partir de sábado, a gente já vai estudar a partir dessa apostila, tá? Ela só está a primeira parte, a gente vai fazer daqui em breve a segunda parte, tá? Da apostila. Para aqueles que vão fazer o estudo que ainda não começou, de 5 horas, quando vocês começarem, a apostila já vai ser única, tá? Porque a gente está ampliando muito, está botando muita informação lá, mas está muito interessante. Então, aqueles que quiserem, aliás, vocês estão fazendo o curso de 1,50, me perdoem aí, não tem que quiser não, tem que comprar. Tá? Ok, Tarcísio? Ok, Denise? Ali é 25, depois fala ali com a... tem mais? Não, é só isso, né? Gente, na hora do passe, vocês têm que estar de máscara, tá bom? Nós vamos ter o passe. Vamos fazer nossa prece final, né? Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, agradecidos pela oportunidade de estarmos juntos. Abençoa, Jesus, nosso grupo. Abençoa, Jesus, todos que estamos aqui. Permita, Senhor, que os Espíritos Consoladores nos amparem, nos inspirem e nos fortaleçam. Somos espíritos, Jesus, endividados e aflitos, necessitados, Senhor, do teu perdão. E por isso, Jesus, nesta noite, queremos abrir nossos corações para ti. Ó Senhor, Mestre de amor, ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada. Nossa jornada é claudicante, mas somos sinceros, Jesus, nas nossas intenções. Por isso suplicamos, Senhor, inunda este ambiente de amor. Permita que os Espíritos Consoladores, em nome de Tua misericórdia, nos assistam, Jesus, nesse instante. Que todos os Espíritos bons de nossa casa, em nome do Cristo, possam nos envolver nesse instante, abençoando-nos, socorrendo-nos, amparando-nos, curando-nos. Jesus, necessitamos de Ti, Senhor. Vem, Jesus, vem, divino amigo. Envolve nossas almas na Tua aura bendita. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Thank you.